Olá a todos, uma boa tarde para vocês ou uma boa noite, não sei que hora que esse vídeo vai estar chegando, mas meus cumprimentos a todos. Deus possa abençoar cada vida que estiver aqui ouvindo esse áudio hoje, esse vídeo, né, assistindo. E hoje eu tô aqui para trazer uma palavra para vocês que fala sobre a volta de Jesus. E também quero compartilhar dois sonhos que eu tive, um em 2019 e um agora esse ano. Deus me deu um outro sonho. E a volta de Jesus, né, está tão nítida quanto os sinais que têm acontecido, que nós temos visto, que está acontecendo muitas coisas ao redor do mundo. E o Senhor falou que teríamos muitos sinais, né? É assim como a gente olha para o céu no final de uma tarde e fala assim, amanhã vai ter sol, né? Então, a gente sabe por causa do sinal do céu, né? Que em outros tempos a gente já visualizou isso, que no outro dia tem sol. Ou então, não, amanhã vai chover, né? Então, se nós sabemos identificar os sinais do tempo, quanto mais devemos saber sobre os sinais do fim dos tempos. Então, a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 24, que diz assim, sobre a vinda do Filho do Homem. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade no céu. Então aqui está falando, né, está explicando como será a vinda do nosso Senhor Jesus. A terra vai estar passando por grande aflição. E o que é que nós temos visto nesses últimos dias, né? E a nossa volta podemos visualizar quantas coisas têm acontecido, quantas coisas acontecendo pela natureza, né? São lugares que estão pegando fogo, cidades inteiras arrasadas, tá havendo terremotos, né? Tá havendo vulcões, né? Que estão também devastando muitas cidades e, né, tempestades, né? Enchentes e muitas coisas, né? Então, tem uma passagem que fala sobre que as pessoas vão ficar aflitas e com medo do barulho das ondas do mar, né? Então, aqueles que moram mais no litoral, né? Então, vai vir julgamento sobre a terra antes da vinda do Senhor. O Senhor vai estar permitindo todas essas coisas para ver se o povo acorda e as pessoas se arrependam, né? Porque o Senhor é poderoso para guardar, mas o pecado das nações, né, está com um cheiro muito forte nas narinas do nosso Deus, né? A palavra de Deus vai dizer que a vinda do nosso Senhor vai ser como nos dias de Noé, que muitos vão estar casando e dando-se em casamento, né? As pessoas vão estar fazendo tudo que eles fazem normal, com todas as coisas acontecendo à sua volta, mas vão estar dormindo, né? Principalmente os da casa do Senhor vão estar dormindo como hoje estão dormindo, né? Há uma igreja que está dormindo pela parábola das 10 virgens, né? Que 5 eram prudentes e 5 eram tolas, né? Então 5 noivas estão, porque o Senhor Jesus é o nosso noivo, o Senhor Jesus é o marido da igreja, né? Aquele que se coloca no lugar de igreja tem que estar se preparando com azeite, se enchendo a lamparina de azeite. O azeite é a presença do Espírito Santo em nós,
que a gente adquire buscando e pedindo ao Senhor em oração, para que o Senhor possa nos selar com o selo do Espírito Santo, né? Porque para a gente ser protegido contra todas as coisas que vão vir sobre o mundo, sobre a terra, nós devemos estar cheios de azeite e sermos selados, termos o selo do Deus vivo. E o Senhor, Ele vai enviar os seus anjos para nos selar. A palavra de Deus diz isso. E o selo de Deus é o Espírito Santo em nós. Aquele que está buscando receberá, né, do Espírito Santo. Porque o Senhor é um bom Pai, que Ele nos dá aquilo que a gente nos pede, principalmente quando está de acordo com a vontade dEle. Então, aqui nessa passagem, fala que vem falar que a terra vai estar passando por grande aflição. Então, quantos lugares têm sido arrasados pelo fogo nesse momento? Né? Algum tempo atrás, foi um vulcão que estava devastando, que devastou cidades aí fora. E grandes terremotos, né? Destruindo também cidades. O Senhor está chamando cada um de nós ao arrependimento. Nós temos que nos preparar, porque a volta do Senhor está próxima. E então aqui fala que o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Já imaginaram uma coisa dessas? Imagine o medo que as pessoas vão ficar se elas não tiver discernimento de Deus, não tiver, se as pessoas não estiverem com o Senhor, andando com o Senhor, porque o Senhor vai guardar, assim como Ele guardou Daniel na cova dos leões, assim como Ele guardou Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo ardente. O Senhor estava lá com eles, guardando a vida deles. Nenhum fio de cabelo da cabeça deles se queimaram, muito menos as roupas. Eles estavam num fogo muito forte, né? Mais do que o de costume que eles tinham. Só que eles queriam, né? Queriam ver o que Deus podia fazer por aqueles homens, né? Então, mandaram eles para a fornalha e o Senhor estava ali com eles, guardando. Na hora que eles saíram de lá, né? Nem as roupas deles se queimaram. Então, o Senhor assim nos guardará também, né? E muitos vão falar assim, mas por que Deus não existe? Porque Deus deixa todas essas coisas acontecer. Mas as coisas acontecem por causa do pecado do homem. O homem também destrói a terra. O homem também está com os pecados, né, aflorados, né? Então ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de obedecer a palavra de Deus. Então é por isso que Deus permite as coisas, para ver se as pessoas se arrependem, né? Porque Deus é um Deus bom, que Ele quer salvar, Ele quer dar o perdão, Ele quer dar a salvação, se as pessoas buscarem Ele. E o Senhor permite porque numa situação dessa, quem é que nós vamos clamar? Nós temos que clamar alguém, até por misericórdia, e tem que ser Deus, porque se for outro, não tem salvação. Se for outro, não vai nos guardar. Outro Deus que as pessoas adoram, seja de prata, seja de ouro, o dinheiro não pode salvar, né? Os bens materiais, o seu carro, a sua casa não pode te salvar, porque tudo vai ser destruído pelo fogo, porque a terra se prepara, e o que vai vir agora é fogo, porque a terra foi uma vez destruída pelo dilúvio, e o Senhor, Ele fez uma aliança com o homem, através do sinal do arco-íris no céu, que toda vez que aparece o sinal do arco-íris no céu, é para que nós possamos lembrar que a terra já foi destruída com o dilúvio, né? E a promessa de Deus é que a terra não mais vai ser destruída pelas águas, mas agora vai ser fogo do céu. Então as estrelas vão cair do céu, a lua não vai dar a sua luz mais, né? E o sol vai se escurecer. Então quer dizer que o dia vai virar trevas, né? E a palavra de Deus vai dizer que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem
sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. No livro de Apocalipse fala, eis que venho sem demora. E ele fala, eis que venho entre as nuvens do céu, e todo o olho o verá. Apocalipse diz que todo o olho verá. Então, logo após esses dias de escuridão, que o sol não vai dar mais sua luz, então vai aparecer o sinal do Filho do Homem, né? Então vai ser grande aflição, né? A igreja vai estar passando perseguição, mas o Senhor prometeu guardar, né? E nos livrar do mal, assim como ele livrou Daniel, e assim como ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quem estiver no lugar de igreja tem que orar para se encher do azeite, e que o Senhor vai selar os que é dele. Está escrito aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. O Senhor, quando o Senhor for visto do céu, ele vai enviar os anjos dele para recolher. Mas tem outra passagem que diz que ele enviará os anjos, que está lá em Apocalipse, para selar os que são dele. E o selo é o selo do Deus vivo. Nós vamos ser selados para que nenhum mal nos aconteça enquanto as pragas estiverem caindo sobre a terra. Isso para que o homem se arrependa, para que o homem se volte para Deus e se arrependa dos seus pecados. O mundo está mal, é muita maldade, é muita imoralidade, é muita corrupção. As pessoas pecam, as pessoas não se arrependem. As pessoas não buscam a Deus, as pessoas não buscam conhecer a Deus, rejeitam a palavra de Deus. As pessoas estão incrédulos, se tornando inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Ninguém quer saber. As pessoas acham que podem viver com a força do seu próprio braço, com seus próprios esforços, mas isso tudo é em vão. Não podem, porque Deus, ele vai vir para julgar essa terra. E quem não estiver na presença de Deus, buscando, se santificando, buscando conhecer mais de Deus, esses serão abalados. Mas os que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Eles vão correr e não vão se sentir cansados. Eles vão voar com asas como de águia. A palavra de Deus diz isso. E o nosso coração, ele descansa, porque o Senhor fala assim, que quando nós vimos todas essas coisas da qual está escrito no livro, porque o livro da vida, que é a Bíblia Sagrada, que é essa daqui, fala sobre o passado, fala sobre o presente e fala sobre o futuro. É um livro mais atualizado que existe. O futuro já está previsto na palavra de Deus, que Jesus vai voltar. E muitas revelações já estão acontecendo para a preparação da volta de Cristo. E então aqueles que estão no Senhor, esses renovam suas forças. A palavra de Deus vai dizer que quando nós vimos todas essas coisas acontecer, para a gente levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Quanta maldade no mundo, quanta malignidade nas pessoas. O mal, né? O mal está dominando. É muita imoralidade. A verdade virou mentira. E a mentira virou verdade. É muita coisa que Deus abomina e que estão fazendo escancaradamente. Não ligam para o que está escrito no livro da lei, no livro que está com os mandamentos do Senhor. As pessoas não ligam. E no livro de Joel, né? No livro de Joel também fala que o dia que tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem e está perto. Dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvens densas e de trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca
desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Nada escapa das mãos de Deus. Tudo o Senhor vê. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, vendo e contemplando as obras más dos homens e também as obras boas dos justos. O Senhor separa os bodes das ovelhas. Um dia ele vai voltar. Ele vai voltar sobre as nuvens. Da mesma forma que ele subiu, ele foi elevado ao céu, ele voltará. E todo olho vai ver ele. E ele se assentar, e ele vai separar o joio do trigo, vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas são as ovelhas do pasto dele, que ouve a voz dele, anda com ele, segue os mandamentos dele. Mas os bodes são aqueles que estão longe, aqueles que se tornam inimigos porque não querem obedecer, rejeitam a palavra, são incrédulos, né? São os idólatras que buscam adoração a outros deuses, a deuses de pedra, a deuses de ouro, de prata. Porque Deus só há um, aquele que foi morto e que reviveu e vive para sempre. Esse é o nosso Deus. O resto ainda espera pela volta de Cristo para ressuscitarem. Então, por que as pessoas idolatram e veneram coisas que não são deuses? Trocam a glória do Deus vivente por imagens de homens, por esculturas de homens, que nada pode fazer. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pernas, mas não anda. E mãos e não apalpa. Nada pode fazer, nem bem nem mal. Nada isso pode fazer. São obras criadas por mãos de homens. Nada isso pode fazer. São pedaços de barro. Para os mais pobres, os que não têm condições, fazem de barro, fazem de gesso. O próprio homem vai lá e molda uma pessoa e fala que aquilo é santo. Aquilo não é santo, aquilo é um pedaço de barro, não tem valor algum. Então as pessoas trocam a imagem do Deus vivo, do verdadeiro Deus, para adorar pedaços de barro. E isso também é o pecado da idolatria. E tem o pecado que a idolatria também é idolatrar as coisas, bens materiais, é idolatrar o dinheiro. A idolatria é idolatrar também a si mesmo. Tem vários tipos de idolatria. E Deus abomina. Deus, ele abomina a idolatria. Porque para Deus a idolatria é como um pecado de prostituição. Porque se Deus, enviou seu filho, e o filho é o noivo da igreja, é o marido da igreja, a quem nós devemos amar e adorar ele. Aí as pessoas vão e adoram imagens feitas por mão de homem, adoram outros deuses que não são deuses. E então o Senhor abomina tais coisas. Porque o homem está trocando a glória dele por essas coisas. Isso é o pecado da prostituição. Isso é pecado de adultério, de fornicação. Porque adoram um Deus que não é Deus. E então o Senhor, ele vem julgar a terra. Por essa maldade, pela corrupção, pelo pecado. E nós devemos estar na presença para nós sermos guardados, para Deus ter misericórdia de nós. E nós não sermos julgados como os demais, como aqueles que não conhecem a Deus, que não buscam a Deus, que não andam na presença de Deus, que rejeitam a palavra dele. Nós temos que buscar a presença, buscar conhecê-lo, para nós não sermos julgados com o mundo. E que o Senhor possa nos guardar. No livro de Amós está escrito assim: E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o céu se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Então, mais uma prova, mais uma confirmação.
o dia vai virar noite. E agora eu quero contar uma experiência, né? Conforme essas palavras aqui, o sonho que Deus me revelou, e o sonho está dentro da palavra. Em 2019, eu falei com Deus assim: Senhor, me mostra como que está a minha família diante da tua volta. E o Senhor me deu um sonho. O Senhor me mostrou, eu me via, né? Na verdade, eu me via na minha cozinha, né? E ali eu estava preparando uma comida e o meu marido sentado aqui na sala, no sofá. De forma que, e era de dia, de forma que da onde que eu estava ali na pia, no fogão, eu via ele sentado aqui, dormindo, sentado. E ao vir da cozinha para a sala, eu tenho uma grande janela, que é essa que eu estou de frente para ela aqui. Eu tenho uma grande janela e eu vi, nessa passagem da cozinha para a sala, o céu se escureceu muito rapidamente. E quando eu vi aquilo, meu coração tremeu. Aí eu disse assim: Jesus está voltando. Por quê? Porque eu sei que Jesus vai voltar logo após o sol, né? O sol se escurecer, não vai dar mais a sua luz. Vai ser dias de trevas até a volta, até o Senhor aparecer no céu. Então, ao meio-dia vai se escurecer tudo. E depois aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que ele enviará os seus anjos para recolher os escolhidos dele. Os que andaram na presença dele. Os que obedeceram a palavra, ouviram, não só ouviram, mas praticaram a palavra, andaram pela palavra. Então eu vim para a sala e o sol se escureceu, o céu se escureceu, era dia, e de uma vez, de repente, então eu olhei para o meu marido dormindo aqui no sofá, com um sono profundo. Aí na hora que eu pensei, vou chamar ele para ele vir orar comigo, que Jesus está voltando. Aí na hora que eu fui chamar ele, a minha língua se apegou ao céu da minha boca. E eu fiquei tipo muda, não saía voz. Eu só ficava que nem mudo mesmo, sabe? E aí a minha voz não saía, minha língua colou, eu não consegui chamar ele. Aí eu pensei, vou sacudir ele. Aí eu peguei ele e comecei a sacudir ele. O meu marido na época era vivo ainda. Eu sacudi no sonho, tá, gente? Aí eu sacudi ele. E ele só virava a cabeça assim para um lado, dormindo, para o outro, mas ele não acordava. O sono dele era muito profundo. Eu pensei, não consigo chamar meu marido, então vou ir chamar minhas filhas. E minhas filhas só ficavam dentro do quarto, em rede social. E aí na hora que eu fui dar um passo para trás, para mim poder ir lá chamar elas, aí o Espírito Santo falou no meu coração: não dá tempo. Na hora que ele falou não dá tempo, então eu olhei de novo para o céu, pela minha janela que estava aberta, e aí daquela escuridão foi se abrindo um grande clarão. E desse clarão que foi se abrindo muito grande, no meio de escuridão, então foi saindo uma mão muito grande lá de dentro desse clarão, e dava para ver daqui do antebraço até a palma da mão. E daqui até aqui eu estava vendo uma túnica branca. E aí aquela mão estava assim para mim, assim. Sabe quando a gente chega alguém na nossa casa que a gente pega na mão, ou algum amigo que a gente cumprimenta? Então o Senhor estava com a mão daquela forma. Era a mão de Deus, né? A túnica toda branca, o céu, aquele clarão, aquela mão enorme no céu, e fazendo um gesto de cumprimento. Aí eu corri até pertinho da janela e olhei para baixo e olhei para ver se tinha alguém também vendo o que eu estava vendo. Isso tudo no sonho. E aí eu não vi ninguém, era só eu e aquela mão, que era a mão de Deus. E aí eu acordei chorando muito, né? E o Senhor me mostrou meu marido com sono profundo, nesses dias atuais, dormindo, não querendo saber das coisas do Senhor, né, querendo aproveitar a vida, né, sabendo-se que nós não devemos aproveitar a vida, nós devemos entregar nossa vida para o Senhor, para fazer a vontade dele, né, porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser ganhar o mundo vai perder a alma. Pode ser que não dá tempo de aproveitar a vida, então é melhor preparar hoje para encontrar com o nosso Deus, né,
Porque a palavra de Deus fala: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Então nós não devemos aproveitar a vida. Porque quando vamos querer aproveitar a vida, nós vamos perder a nossa salvação. Porque o Senhor, ele pode chamar a gente a qualquer momento, né? Não só na volta dele, mas muitos estão indo antes dele voltar. E a gente não sabe como que está escrito o nosso destino, ou como que Deus escreveu para nós. Se nós vamos estar aqui, né? Eu espero que sim, que eu quero ver essa grandiosidade do Senhor voltando. Mas é o Senhor que sabe, Ele que determina todas as coisas. E se Ele vê que a gente não vai suportar, Ele prefere retirar. Porque a palavra de Deus vai dizer que alegria é para o Senhor a morte do santo dele. Aquele que anda pela palavra, aquele que obedece a palavra, anda pelos mandamentos, praticando, né, a vontade do Senhor. Então, para Deus é alegria, o céu tem festa, né? E o céu também tem festa quando o pecador se arrepende, né? E hoje Deus está chamando cada um que está aqui ouvindo esse testemunho, essa palavra, esse sonho, está chamando para o arrependimento, né? Então, devemos ir para a palavra de Deus, conhecer Jesus através da palavra. Eu já tenho um testemunho aí de como eu conheci o Senhor. Foi algo sobrenatural, né? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso que nós temos que conhecê-la, né? Através dela nós somos libertos, né? Porque a palavra de Deus, ela cura, ela sara, ela liberta e ela salva. E sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós não vamos ser salvos pela força do nosso próprio braço. E se alguém quiser entrar no céu de qualquer forma, se não tiver as vestes lavadas, esbranquiçadas no sangue de Jesus, não entra. Aquele que rejeitou o Senhor que o tempo todo não entra no céu. E hoje é o dia da oportunidade. Então o Senhor me mostrou minhas filhas lá no quarto, distraídas com o celular. Não era isso que eu queria saber? Senhor, como que tá? Mostrou meu marido dormindo sono profundo, que ele não conseguiu acordar, porque Jesus estava voltando no meu sonho. E não ia acordar. Por isso que a igreja que estiver dormindo, ou aqueles que nem conhecem o Senhor, possa conhecer enquanto ainda é dia, porque vai vir a noite. E na noite, como é que nós vamos fazer? A gente já sabe, não dá tempo de buscar o Senhor, né? Em cima da hora. Em cima da hora não, porque nós temos que encher do azeite, para a gente andar no escuro e sermos luz. E então mostrou aí no sonho as minhas filhas distraídas, né? No quarto. E não vai dar tempo para quem estiver distraído. Não vai dar tempo de ser salvo, porque é no abrir e piscar de olhos, a palavra de Deus vai dizer. Vai ser como quando um ladrão tá para vir e você é o dono da casa. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, trancaria a casa para o ladrão não roubar, né? Então o Senhor, ele vai vir como ladrão, vai pegar todo mundo de surpresa. É como se fosse um ladrão, né? Vai pegar as pessoas de surpresa, não vão estar preparadas, não vão estar cheias do azeite, né? Porque esse tempo é o tempo que o amor está se esfriando, as pessoas perderam a fé, né? As tecnologias tirou as pessoas da presença de Deus, tirou o tempo, as pessoas perderam o tempo, trocando o tempo do Senhor, que é para dedicar para o Senhor, para fazer a obra do Senhor, para ficar em redes sociais. Essa é uma coisa que a gente precisa de se atentar para isso, né? Então, tá distraído, o povo tá distraído, minhas filhas distraídas, mas não é só na minha casa não, é todas as casas, o povo distraído. E dormindo o sono, porque não querem saber de Deus, né? Querem curtir, querem ganhar esse mundo, mas o resultado disso é a perca da alma. E esse ano o Senhor me deu um outro sonho. O Senhor, eu me vi no alto, né? Eu estava no alto, e o Senhor pode me deixar eu contemplar nesse sonho um clarão muito grande no céu, com uma nuvem branca, e estava de noite. E era uma nuvem bem grande no céu, aonde que eu via anjos subindo com pessoas. Era um anjo para cada pessoa. Levava, entregava para Deus, lá no céu. Dentro da nuvem, entrava dentro da nuvem branca.
e entregava para o Senhor aquelas pessoas, arrebatando as pessoas, aonde que está aqui Mateus 24, que fala assim, ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então o Senhor vai enviar os anjos para recolher os que são dele, né? E vai levar para as extremidades do céu. Então quem não quer ir? Quem vai ficar? Vai sofrer, vai ser choro e ranger de dente para aqueles que ficar. E então, Senhor, eu estava no céu, né? Contemplando isso, os anjos entrando naquela nuvem com pessoas, um anjo para cada pessoa. E eu, como eu estava no ar, tinha um anjo me segurando. E aí eu olhei para a terra. Na hora que eu olhei para a terra, eu vi Satanás. Satanás, ele estava da cor das trevas, porque ele é escuridão, ele é trevas. Ele é o mal, e nele tem trevas, porque ele não tem a luz de Jesus. Ele não tem, porque ele se rebelou contra Deus no céu. Por isso ele foi expulso de lá. E ele odeia o ser humano. Por isso ele quer que muitos vão para o inferno junto com ele, porque o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Porém, muitos estão sendo enganados pelo Satanás e estão indo para lá com ele. Muitos estão caminhando para o inferno e não sabem. Andando nas orgias, na imoralidade, na fornicação, nos adultérios, nas pornografias, né? Andando nas suas maldades, fazendo pedofilia, fazendo maldade com crianças, né? E muitas outras coisas, corrupção e muitas outras coisas. O orgulho, a inveja, isso também leva para o inferno. A falta de amor ao próximo também leva para o inferno, porque Cristo vive em nós, Cristo está dentro de nós. E quando as pessoas fazem acepção de pessoas, elas estão excluindo Deus, porque Deus está nas pessoas. O reino de Deus não é de forma aparente, o reino de Deus ele está dentro de nós. Quando a gente ora o Pai Nosso, que o Senhor Jesus ensinou, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? E o reino de Deus possa vir até nós, né? Porque o reino de Deus agora não é de uma forma visível, o reino de Deus está dentro de nós, mas o dia que o Senhor voltar e for reinar, então nós vamos ver um reino visível. Agora ele é invisível, mas depois nós vamos conseguir enxergar, e da forma que Jesus é, nós também seremos. Porque Jesus é luz, nós também somos luz. Aqueles que têm a palavra, aqueles que têm a palavra de Deus em si, que ouve a voz do seu pastor, que Jesus é o nosso pastor. Esse tem a luz do Senhor. Então eu estava olhando para a terra, né? Eu estava vendo aquela nuvem, os anjos subindo, entrando na nuvem, e olhava para a terra Satanás. Satanás era um monstro, um bicho, um monstro enorme, cheio de músculos. Ele tinha muitos músculos, ele era grande, ele era da cor das trevas, cor da noite. E ali, muitas pessoas ali, e ele espancava as pessoas. E assim é o que vai acontecer com aqueles que ficar para trás. Porque, principalmente, os que são às vezes da nossa própria família, que não crê, que não acredita, esses vão passar dias de aflição, porque após a igreja subir, vai ser dado ordem para Satanás. Satanás vai perseguir os nossos parentes, aqueles que ficarem, né? Aqueles que ficarem serão perseguidos pelo Satanás, que vai estar em forma de homem, de anticristo. Porque ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai se levantar contra aqueles que falam, que proclamam, que proferem o nome de Deus. Ele vai perseguir esse povo. O povo que ficar aqui vai ser perseguido. Porque ele não vai ter dó nem piedade daqueles que ficar. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo não é para pôr medo em ninguém, não. Porque a palavra de Deus ensina a verdade.
É isso que vai acontecer. O anticristo, que é um homem que vai governar o mundo, ele vai perseguir a noiva, vai perseguir a igreja do Senhor, vai perseguir aqueles que ficou para trás, aqueles que não subiu com o Senhor. Vai ter perseguição, né? Muitos vão ter que dar a vida, porque Jesus já deu a vida por nós. Ele já nos comprou por um preço muito alto. Foi preço de sangue e preço de cruz. E ele nos permite, hoje, podemos buscar ele, buscar a salvação nele. Hoje é a oportunidade, porque os dias estão findando. Os dias aqui nessa terra, para muitos, estão findando. E não é para pôr terror, mas é para falar a verdade. Aquele que tem o Senhor não tem medo dessas coisas. Aquele que conhece o Senhor não tem medo, porque assim como ele guardou a vida de Daniel na cova dos leões, aqueles leões famintos, e o Senhor estava lá com ele, não permitiu que aqueles leões devorassem Daniel. E depois Daniel saiu da cova, ileso, sem nada. Aqueles leões pareciam era gatinhos. E Sadraque, os 3 irmãos que não se dobraram para aquele rei daquela época, queria que todos adorassem. Assim vai ser o anticristo. O que aqueles homens viveram no passado, ou hoje também, essa humanidade também vai viver as mesmas coisas. As coisas se repetem. As situações se repetem. Vão viver. Porque vai ter esse homem que vai governar o mundo todo. Que ele é inimigo da cruz, ele não gosta daqueles que adoram o Senhor. Ele odeia, porque ele é o próprio Satanás, que vai estar travestido em um homem, né? E ele perseguirá a todos que não se dobrar diante dele, a todos que não aceitar a marca dele. Apocalipse fala da marca da besta, que vai ser colocado na mão direita ou na testa. E ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver essa marca. Imagina quem tem filhos, quem tem crianças, os idosos que não aguentam mal correr, né? Que não tem forças às vezes. Como que vai fugir dessa perseguição? Vai ter que passar. Vai passar pela grande prova, né? Então, é isso, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês. O Senhor hoje está chamando cada um ao arrependimento. O Senhor está... porque nessa hora que tiver a perseguição, quem vai poder salvar é só Deus. E se vir a morte, para aqueles que ficar, se vir a morte, então as pessoas vão ter que escolher se elas querem, né, ficar nesse mundo, viver as coisas desse mundo e depois vai perder a alma, porque a alma vai estar junto com Satanás, ou se ela vai preferir a morte por Jesus. Muitos vão ter que dar suas próprias vidas, porque não aceitaram o Filho de Deus, rejeitaram o Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer que buscai o Senhor enquanto se pode achar. É porque só tem uma coisa que está impedindo Satanás de se manifestar, que é a igreja do Senhor, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai ser retirado. E aí quando o Espírito Santo se retirar, aí Satanás ele vai tomar conta, né? Então imagina o que ele vai fazer, porque vai ser o próprio Satanás que vai estar governando. Mas é por um período. Mas aqueles que se render a Satanás para adorar ele, para usar a marca dele, porque assim como os filhos de Deus têm a marca do Pai, os filhos do diabo também têm, né? E ele vai colocar a marca dele e não vai poder comprar nem vender. E então, por que nós temos que conhecer a palavra? Para a gente não aceitar, né? Para quem estiver vivo, para quem ficar, não aceitar, né? E porque quem aceitar vai perder a salvação por toda a eternidade.
Não existe essa coisa de purgatório como ensina. Isso é tudo mentira. Né? Não existe. O que fala na Bíblia é céu ou inferno. Purgatório foi inventação do homem. É doutrina de homem. Não tem nada na Bíblia disso. Né? Então, não existe, a pessoa vai ficar lá e depois ela vai ser perdoada. Não. Foi pro inferno, acabou. É por toda a eternidade. Então, hoje nós temos a oportunidade, né? Então, o Senhor tem dado sonhos, tanto para crianças como para jovens, tanto para velhos. O Senhor tem dado sonhos, né? Dessas revelações, de acordo com a palavra. O Senhor me deu 2, o povo dormindo, né? O povo distraído. Não dá tempo dessas pessoas acordarem. Se não acordar hoje, que ainda Jesus não voltou, que ele está dando um tempo. Ele ainda não voltou por causa da misericórdia dele. Porque ele não se agrada da morte do ímpio, mas espera que todos se arrependam para que ele possa salvar. Porque as mãos dele não estão encolhidas. Mas o Senhor espera o arrependimento das pessoas. Então, que vocês possam refletir nessa palavra, no sonho, né? Que o Senhor me deu a contemplar, né? Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus, ele pode dar um sonho para qualquer um. Eu pedi e ele me deu, né? E é isso, né? Que nós possamos refletir na palavra, que nós possamos voltarmos para Deus com arrependimento, buscar conhecê-lo, né? Porque o que salva é a palavra de Deus. Aquele que está na palavra está em Deus, né? Amém? E é essa palavra, né? Deus possa abençoar vocês, né? Que o Senhor possa revelar, convencer o coração de vocês da verdade e que vocês possam ter curiosidade de conhecer esse Deus que eu também conheci, né? E foi pela misericórdia dele, que eu também estava no engano e Deus me tirou do engano e me trouxe para a luz dele, né? Para o conhecimento dele, né? E ele me tirou do lugar de trevas, no meio da sujeira do pecado, e me trouxe para a luz. Esse é o testemunho que eu tenho para vocês desses sonhos, essa revelação que Deus me deu, porque é de acordo com a palavra, não tem nada fora da palavra, e eu não preciso de mentir, né? Porque a mentira é do diabo, e eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor, né? Que o Senhor Deus possa abençoar cada um que deu ouvido, que chegou até aqui. Quem puder e que chegou até aqui, possa deixar um amém. Fiquem com Deus.